diriges meu andar, me proteges ao deitar. Antes mesmo que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amém. Deus seja louvado por esse hino, Débora. Que Deus continue te inspirando e te usando também para esse propósito, né? Esse é o dom que Deus nos dá, que Deus te dá também. E quando ele é empregado na missão de Deus é muito melhor, né, irmãos? Então, louvado seja Deus por isso. Amigos, mais uma vez quero estender um cordial feliz sábado a todos vocês. Parabéns, porque você escolheu estar aqui nessa manhã. Nós sairemos daqui melhores do que aqui chegamos, pode ter certeza disso. E eu espero também que eu saia melhor, em especial pela minha garganta. Está muito inflamado. Recebi até um remédio ali do irmão, né? Muito obrigado, estou tomando aqui um pouquinho. Amargoso, hein, irmão? Rapaz, é amargoso. É própolis natural, né? Acho que eu nunca tinha tomado um própolis natural. Então, espero que eu saia daqui já melhor, né? Então, louvado seja Deus. Amigos, olha, estamos aqui na semana dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração, né? Um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que esse ano está dando uma ênfase muito especial sobre o Espírito Santo. A nossa interação, o nosso relacionamento com a terceira pessoa da divindade.
A pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Olha, na abertura tivemos aqui um tema extraordinário, maravilhoso. Ontem também um tema assim espetacular. E também hoje teremos um tema muito importante. Mas amanhã, irmãos, você não tem ideia do tema que nós vamos abordar aqui amanhã. Entre hoje e amanhã vamos abordar dois assuntos relacionados aos dons do Espírito Santo. Aos dons que o Espírito Santo, na verdade, concede ao seu povo, para o crescimento e para a edificação da igreja. Você sabe qual é o dom que você tem? Como você tem empregado esse dom para a causa de Deus? Amanhã, olha, vai ser algo extraordinário. Vamos entender o lado prático de como nós devemos desenvolver esses dons. Mas hoje eu já quero dizer para vocês que eu vou dar 4 dicas breves de como você pode descobrir seus dons e como usá-los para a honra e glória de Deus. Mas já fica aqui um incentivo e um desafio, porque amanhã é mais o lado prático desse tema. E vamos ter uma dinâmica bem legal aqui, tá bom? Beleza? Queria agradecer a presença aqui dos nossos irmãos, amigos, poderosos jovens aqui da igreja de Jacupiranga. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, vamos dar uma saudação para eles aqui, ó. Olha lá, todo mundo lá dando uma saudação para vocês, viu? Sejam bem-vindos, viu? Eles estão aqui cuidaram aqui da escola sabatina, já falaram ali que foi algo poderoso ali, sentiram ali a presença do Espírito Santo. Já tivemos aqui o louvor com a irmã Débora, e vamos ter a pregação também. Eu vou selecionar um deles aqui agora, que vai subir aqui para poder pregar, amém, irmãos? Já poderia tomar conta do programa, né? Então já vai preparando, que antes de eu selecionar aqui para pregar aqui, vou dar um recadinho breve aqui para vocês, tá bom? Olha, até falhou o telefone aqui. O microfone. Já vai preparando aí o dom, hein? Estou vendo aqui um de vocês vai vir pregar aqui, tá bom? Já para desenvolver o dom do Espírito, né? Alguém tem o dom de pregar aqui, não? Quem tem o dom de pregar? Ninguém levantou. Olha, irmãos, eu achava que eu não tinha o dom de pregar. Eu acho que eu não tenho até hoje. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu tenho o dom do ensino. Eu gosto muito do ensino. Eu gosto de ensinar. Escola sabatina é maravilhoso você interagir, né? Geralmente no púlpito você prega, as pessoas não interagem. Você está trazendo uma reflexão, uma pregação, uma mensagem ali para as pessoas. Mas quando você ensina algo mais direcionado, então a pessoa interage, você entende o ponto de vista dela, você debate ali um assunto e você vai ali fazendo as aplicações e ensinando as pessoas em determinados assuntos, né? Em relação a determinados assuntos, né? Eu acho que esse é o meu dom. Mas enfim, irmãos, abra sua Bíblia rapidamente no livro de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12. Olha, eu gosto muito da carta de Paulo aos Coríntios. Eu tenho, acho que mais ou menos aí uns 10 sermões dentro das cartas de Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios. Inclusive a minha exegese de um trabalho teológico que eu fiz na faculdade foi sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem lições aqui valiosas para a nossa vida espiritual. E quando você faz uma exegese, você percebe que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma repreensão à igreja. É uma repreensão, é uma advertência aos problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. E um dos pontos altos pela qual Paulo está tratando, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios é o quê? O mau uso dos dons. Você vai perceber isso, eu vou mostrar para vocês. Então Deus derramou o poder do Espírito Santo sobre a igreja, distribuiu os dons para a igreja e o povo estava fazendo mal uso dos dons.
estava utilizando os dons para uma questão de exibicionismo. Estavam se exibindo dentro da igreja, se autopromovendo. Sabe quando a pessoa vem pregar aqui com aquela intencionalidade de querer chamar a atenção? Nossa, eu sou um pregador poderoso, etc. Era mais ou menos isso. A pessoa quando vem cantar, faz aquele show, aquele espetáculo tremendo, porque ele quer a atenção para si. Então estava acontecendo problemas dessa natureza dentro da igreja de Corinto. Então quando chega no capítulo 12, Paulo, ele começa e introduz o capítulo 12 dizendo o seguinte, ele traz agora para a questão dos problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Vamos fazer uma oração primeiro? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra, pela Bíblia que está aberta diante dos nossos olhos nesse momento. Queremos invocar aqui a Tua presença, Pai. Seja o nosso instrutor nesse momento, o nosso professor. Que possamos sentir a manifestação do Teu santo e bom Espírito nesse lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Olha, antes da gente ler, o assunto de hoje está dividido em 3 partes aqui, né? O autor dos dons. Quem é o autor dos dons? Qual a relação entre dom e talento? É a mesma coisa? Por exemplo, o Neymar, ele tem um talento ou ele tem um dom? E como saber diferenciar isso? Como saber diferenciar isso? Entendeu? Então é isso que nós vamos entender. Pronto. A importância dos dons também. Os dons que Deus concede para a igreja são importantes? E qual a sua relevância para a igreja, para a pessoa que recebe os dons e para a sociedade? E por fim, a diversidade de dons. Então nós vamos entender que existem muitos dons que Deus distribuiu para a igreja com um propósito nobre, edificação da igreja, tá bom? Então aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja para os problemas que estavam acontecendo ali naquele lugar. Pensa numa igreja problemática, irmãos. Olha, eu não sei se eu queria ser pastor daquela igreja, não. Você vai ver aqui os problemas, a confusão que eles estavam fazendo acerca dos dons. Capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Não sejam ignorantes a respeito dos dons. Sabeis que outrora, quando eres gentios, ou seja, quando era no mundo, quando estava perdido, vocês eram conduzidos pelos ídolos. Vocês eram conduzidos e guiados pelos ídolos. Vocês estavam lá no mundo, lá todo perdido. Eram conduzidos pelos ídolos. Eram guiados pelos ídolos. E agora vocês estão sendo ignorantes a respeito dos dons que Deus te deu. Não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo quê? Pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Até aqui, a gente já vai seguir a leitura rapidamente. Então você percebe que ele introduz e prepara o leitor para o capítulo 13. Por quê? Porque em toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele repreende a igreja por causa dos problemas que ela estava vivendo. Aí quando chega no capítulo 12, ele é mais claro a respeito do problema generalizado que estava dentro da igreja a respeito dos dons. Eles exaltavam alguns dons e desprezavam outros. Então, por exemplo, você vai perceber na primeira carta de Paulo
que um dos dons que a igreja exaltava por excelência era o quê? Era o que, irmãos? O dom de línguas. O dom de línguas. Que Deus deu para a igreja com o propósito de pregar o evangelho. Aí começa a repreensão. O povo estava se exibindo dentro da igreja. E ele começa falando, ele prepara o leitor para o capítulo 13. Ele fala: vocês querem exaltar um dom por excelência? Vou te mostrar o caminho. Aí ele fala do amor. Ainda que eu tenha esses dons aí que vocês exaltam, que vocês pregam, que vocês falam, se não tem amor, nada disso serve. Não serve para absolutamente nada. Então ele começa aqui o capítulo 12 falando dos problemas que estavam acontecendo a respeito dos dons. Mas, queridos, analisando o contexto histórico, por que o apóstolo Paulo ele trouxe uma mensagem tão dura em sua primeira carta? Além das confusões de ordem espiritual, além dos dons que eles estavam fazendo mau uso para a edificação da igreja, os problemas não param por ali. Estava acontecendo outros problemas de várias outras naturezas dentro da igreja. E eu queria passar apenas um contexto histórico para você entender, e ler alguns versos aqui, só para você compreender a dimensão do problema que a igreja está vivendo. E o cuidado que nós temos que tomar. Aí vamos entender os dons, como podemos aplicar da melhor maneira possível, mas amanhã é o ápice do assunto que nós vamos entender aqui, tá bom? Então vamos entender, olha, para você entender um assunto, e aqui fica uma dica para você que queira pregar, preparar um sermão, preparar uma reflexão bíblica, não precisa se preocupar com isso, porque existem ferramentas hoje que te dão capacidade para você preparar uma reflexão, uma pregação, uma mensagem, ou ter um entendimento de um assunto. Mas para você compreender um assunto, na teologia, você precisa entender quem escreveu, ok? Nesse caso, quem foi que escreveu? O apóstolo Paulo. Capítulo 12 foi escrito pelo apóstolo Paulo. Agora, para quem que ele escreveu? Para quem? Foi para nós? Sim ou não? Não. Ele, em primeiro lugar, escreveu para a igreja de Corinto. Ele nem tinha mentalidade de escrever para nós, irmãos. Só que a Bíblia Sagrada, dentro dela, existem mensagens prescritivas, né? Na teologia nós entendemos aqui, ela, em primeiro lugar, tem uma aplicação local, mas se aplica a todas as épocas, as eras, as igrejas, porque é uma mensagem inspirada de Deus, ok? Mas Paulo escreveu para os coríntios, porque existia um povo natural de Corinto. Eu até brinco, quem nasce em Corinto é o quê? É corintiano, né? Eu até brinquei ali, né? Quem nasce em Corinto é coríntio. É quase a mesma coisa. Agora, quando ele escreveu? Quando que o texto foi escrito? Aproximadamente no primeiro século após Cristo, entre os anos 60, mais ou menos, entre 40 e 60. Agora, o que é que estava acontecendo lá? Aí essa é a pergunta onde você vai fazer a pesquisa do texto. O que é que estava acontecendo na época pela qual Paulo escreveu aquela carta? Se você estudar Apocalipse, você vai fazer as mesmas perguntas. Quem escreveu o capítulo tal? Quando escreveu? Para quem escreveu? O que é que estava acontecendo lá? E a última pergunta: qual a cultura do lugar? Qual a cultura da cidade de Corinto? Então são perguntas, irmãos, que vai dar um norte para você compreender qualquer assunto da Bíblia. Qualquer assunto. Então todas as vezes que você for fazer uma pesquisa bíblica, tenha essas perguntas em mente que você não vai falhar. Você quer preparar uma pregação bíblica? Prepare sua pregação com essas perguntas em mente. E você não vai errar. E isso daqui é importante até para nós compreendermos aspectos doutrinários da Bíblia Sagrada. Você sabe por que existe uma salada em relação às doutrinas por aí, irmãos? Porque as pessoas não compreendem isso daqui, ó. Pega um texto, tira do contexto, aí começa a criar doutrinas. Por exemplo, a doutrina da imortalidade incondicional da alma,
que o ser humano quando morre, ele na verdade não morre, está vivo em algum lugar, surgiu da onde? De uma parábola do rico e Lázaro. Dessa parábola. Pegaram essa parábola e instituíram para dentro do cristianismo a doutrina da imortalidade incondicional da alma. Que o ser humano quando morre, ou vai para o céu imediatamente, ou vai para esse tal do inferno de fogo, ou vai para o purgatório. É o lugar intermediário. Então, quando você faz essas perguntas para o texto, você não erra. Então, primeiro, vamos entender o histórico da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, era uma grande cidade do mundo antigo. Ela foi destruída pelos romanos quando? Em 146 ainda antes de Cristo. E ela foi reedificada por Júlio César em 44 depois de Cristo para ser o quê? Para ser uma grande colônia romana. Em 27 depois de Cristo, era o centro comercial de uma grande região, irmãos. Pensa numa cidade grande, de comércio, era a cidade de Corinto. Nessa cidade tinha aproximadamente 600 mil habitantes na época do Novo Testamento. 600 mil habitantes. Era pequena ou grande a cidade? Era uma cidade grande. E não só era uma cidade grande, mas era uma cidade portuária. Por quê? Porque ela ficava à beira-mar, irmãos. Via viajantes, marinheiros de todo lugar do planeta para dentro de Corinto. Era quase que parada obrigatória para quem saía do Oriente para o Ocidente. Só para se ter uma ideia, parada obrigatória. E muitos paravam naquela cidade. Olha aqui, ó. A cidade fervilhava de turistas, viajantes, comerciantes, soldados e marinheiros. Agora, você sabia que a cidade de Corinto era depravada? Pensa numa cidade depravada. Isso é história. Pode buscar na história que você vai compreender a concepção histórica da cidade. Olha aqui, ó. Em Corinto tinha o templo da deusa Afrodite, a deusa do sexo. E nesse lugar, irmãos, 1000 prostitutas prestavam culto naquele templo. 1000 prostitutas prestavam culto de orgias, imoralidade sexual e depravações no âmbito sexual. Uma depravação generalizada dentro da igreja de Corinto. Tanto que as outras cidades pensavam assim: bom, se tem um lugar para você se prostituir, é onde? É em Corinto, pode ir lá. Lá você vai encontrar mulheres de tudo quanto é gosto e tipo para se prostituir na cidade. O histórico diz, irmãos, que iam homens e mulheres se prostituir com mulheres dentro da cidade. Uma situação caótica. Então era uma cidade muito depravada. Mulheres, irmãos, ficavam nuas em vitrines para serem escolhidas pelos homens. Flávio Joséfo, um grande historiador cristão da época de Cristo, ele, em seu livro, ele declara que as mulheres viviam em vitrines para serem escolhidas pelos homens, para se prostituírem. É forte isso daqui, né, irmãos? Já pensou morar numa cidade dessa? Gostaria, não? Já ia ficar preocupado, né, irmão Cília? Uma cidade terrível, irmãos. Terrível, terrível, terrível. Olha, havia gente do mundo inteiro ali para se prostituir. Ô cidade complicada, depravada, e Paulo fundou uma igreja ali em meio a essa situação. Você acredita, irmãos? Que o apóstolo Paulo, mesmo em esse cenário de imoralidade, ele vai lá e funda uma igreja. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com aquela cidade, irmãos. Porque Deus queria salvar aquela cidade. E Paulo funda uma igreja ali. Leva a mensagem. O capítulo 2 menciona que muitas pessoas se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. E através dessas pessoas, Deus queria usar eles para a pregação e proclamação do Evangelho. Mas, queridos, a igreja que Paulo fundou teve um tempo que ela perdeu o propósito, fugiu dos planos, se desviou do propósito
E a igreja começou a se compactuar com problemas que estavam acontecendo no mundo lá. Pensa numa igreja complicada, irmãos. Pensa numa igreja complicada. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, apenas alguns textos para você ver a depravação dessa cidade. 1 Coríntios, capítulo 1. Coríntios capítulo 1. Vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Todos acharam? Aliás, vamos ler o versículo 10 também, tá? Diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o que? Ele está rogando, irmãos, rogo, em nome de Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós o que? Primeiro problema, o que estava tendo dentro da igreja? Divisão. Antes sejais inteirados, unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não tenha divisão entre vocês. Estejam unidos, focados. Não queira ser melhor um do que o outro. Não crie panelas. Isso é um problema para a missão da igreja. A igreja não cresce, não progride. A igreja não avança. Uma igreja assim se torna uma igreja doente, problemática. Olha o versículo, verso 11, ó: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Olha aqui, ó: pois ao respeito da igreja fui informado. Alguém falou para o apóstolo Paulo, pelos da casa de Cloé. Quem foi que falou para ele? Esses daqui, ó, da casa de Cloé, que era um povo temente a Deus, era um povo sincero, que estava com sinceridade de espírito. E ele correu para o apóstolo Paulo: olha, Paulo, está tendo um problema lá na igreja, está acontecendo isso daqui, isso. Aí Paulo fala: olha, os da família de Cloé, eu fui informado a vosso respeito, que o quê? Que há contenda entre vós. Está tendo briga, contenda. Pensa numa igreja, irmãos, que tem divisões, panelas, contendas, brigas. Como que essa igreja vai cumprir o propósito de Deus? Vai ser fácil ou não? Verso 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Aí ele começa aqui a trazer algumas citações. Mas irmãos, olha aqui as primeiras impressões da igreja de Corinto, no primeiro capítulo: divisões, contendas, brigas. Agora olha o capítulo 11, verso 17. Capítulo 11 aí mesmo, capítulo 11, verso 17. E 18, tá bom? Diz assim, ó: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, eu não louvo vocês, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para... Olha, vocês estão se ajuntando para um propósito, não para melhorar, não para o crescimento, mas para o pior. Para o pior, sem foco, sem propósito, sem objetivo. Eu não louvo o que vocês estão fazendo. É um desagrado de Deus isso que vocês estão fazendo. Parem, urgentemente. Versículo 18. Parou aqui. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pessoas querendo visibilidade,
partidarismo dentro da igreja. Como que uma igreja vai progredir com partidarismo? Não existe crescimento para uma igreja que exalta um grupo de pessoas e menospreza outro, aprova alguns dons, despreza outros. Não, o pastor é mais importante porque ele prega, ele traz a mensagem, o planejamento. O irmão que está ali fazendo a recepção não é digno de honra, não é digno de louvor, tem que ser desprezado. Às vezes as pessoas não reconhecem quem está fazendo ali a limpeza da igreja, os esforços, etc e tal. Paulo está aqui, irmãos, falando forte para a igreja, muito forte, porque pessoas estavam querendo visibilidade social. Desgraça. Tem um sermão que eu falo sobre o bom samaritano. Em algum sábado eu vou pregar aqui. É um tema relacionado à conduta cristã, dos 16 temas que eu preparei sobre conduta, né? A invisibilidade, queridos, é uma desgraça na vida de uma pessoa. Você sabe o que é invisibilidade social? É quando certos grupos de pessoas são menosprezados na sociedade. Indivíduos que são rejeitados por status, posição social, por dinheiro, fama. Então tem certos grupos de indivíduos, irmãos, que são invisíveis na sociedade. Por quê? Muitas vezes, irmãos, quando você se sente tão superior aos outros, tem classe de pessoas que não são dignas da sua atenção. E você acaba tornando essas pessoas invisíveis. Então o apóstolo Paulo está lidando com um problema desse dentro da igreja. Como é que pode uma igreja desse jeito? Olha aí, irmãos, o capítulo 6, versículo 5. Eu estou pegando trechos variados aqui, só para você ver que toda a carta é Paulo repreendendo. Capítulo 6. Versículo 5. Olha aqui, ó. Para vergonha, vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Olha, não tem ninguém aí que possa dar um direcionamento dentro da igreja? Não tem ninguém, nenhum sábio. Versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. Veja, irmãos, eles estavam brigando e levando os casos da igreja para a justiça comum julgar. É difícil uma igreja assim, não é, irmãos? Você já vai entender onde eu quero chegar. Já estamos chegando lá em 1 Coríntios 12. Capítulo 5, versículo 1, rapidamente. Olha aqui, ó, mais um texto aqui, ó. Olha o que estava acontecendo aqui também, irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós o quê? Imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, lá no mundo. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Irmãos, problema de incesto dentro da igreja, imoralidade sexual terrível, escancarada dentro da igreja. E fala que ainda que estava tendo um problema de incesto, ou seja, o filho praticando relações sexuais com a madrasta. Terrível, né, irmãos? Né, Graça? Terrível, né? Então você percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo, depois você estuda com calma aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mais um capítulo 3, versículo 1, olha aqui, ó. Capítulo 3, versículo 1. Aqui Paulo, ele vai falar das coisas espirituais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como as carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem de agora
odeis, porque ainda sois carnais. Olha, irmãos, eu não posso tratar de coisas espirituais com vocês. Por quê? Porque vocês ainda estão vivendo na carne. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando você vai tratar de algo espiritual com alguém que está vivendo na carne, nos prazeres e desejos carnais. Tenta dialogar com alguém assim, irmãos. Vai chamar você de bitolado, de não sei o que, de um monte de coisa. Então, meus irmãos, com esses problemas, eles começaram a confundir os dons espirituais. Irmãos, olha, Deus sempre distribuiu dons espirituais para a sua igreja, para que ela possa cumprir a missão. Esse sempre foi o plano de Deus. Por isso você não pode faltar aqui amanhã. Deus sempre deu esses dons para que a igreja cumpra a missão. E Deus deu sempre os dons necessários, irmãos, para o avanço da pregação do Evangelho. Porém, os irmãos de Coríntios estavam tão mal espiritualmente, mas tão mal, que eles começaram a confundir os dons que Deus deu para a igreja e exaltar alguns dons por excelências e desprezar outros dons. Queriam visibilidade, começou a criar contenda, briga, partidarismo, inveja, levando os casos da igreja para a justiça comum. Então estava um problema terrível. E um dos dons, irmãos, que Deus tinha distribuído para a igreja era o dom de línguas. Não o dom de línguas estranhas, mas eles estavam se exibindo dentro da igreja. Trouxeram o dom para dentro da igreja e começou a mostrar para os outros que uns tinham dom de línguas, etc e tal. Mas a estratégia de Deus sempre foi muito clara. Os dons têm que ter um propósito muito único e definido. Nós não vamos falar hoje do dom de línguas, mas vai ter um tempo, se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira, para falar aqui tudo que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. E vamos começar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, né? 14, 2, aliás. Mas abra agora lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1, e vamos reler aqui o versículo. Vamos agora para o versículo. A partir do versículo 7. Diz assim, ó: a manifestação do Espírito versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Visando o quê, irmãos? Um fim proveitoso. Então a manifestação do Espírito Santo, quando Deus derrama sobre a sua igreja, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo. E que proveito é esse? Verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para, está vendo, irmãos? Interpretá-las. Paulo coloca aqui na sua lista de propósito, por último, o dom de línguas e a capacidade de interpretação dessas línguas. Aí o versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha que diz aqui no versículo 11 que nós acabamos de ler: mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, queridos, quem é o autor dos dons?
Quem que é o autor dos dons? É a pessoa do Espírito Santo. Portanto, uma pessoa não nasce com dom. É Ele que concede esse dom para que você possa usar, se desenvolver na pregação do Evangelho. Por isso que dom é diferente de talento. Se você leu aqui a revista, no dia de hoje, tem um trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês que diz assim, ó: dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencial e espiritual. Então os dons têm um propósito, edificar a igreja. E qual que é a finalidade? É espiritual. Talento é diferente. O talento você pode utilizar tanto para a obra quanto para uma atividade secular. É totalmente diferente. Tem pessoas que nascem com esse talento. Nasce com talento. Por isso que eu mencionei aqui na parte introdutória o Neymar. Ele tem um talento. Ele usa esse talento para a honra e glória de Deus? Ele usa para o esporte, para uma atividade recreativa que ele gosta. É um talento que ele nasceu. E quando uma pessoa nasce com talento, se ela se aprimora naquilo ali, ela vai ser muito bem o quê? Sucedida. Por isso que eu tentei a carreira do esporte e não consegui. Mas de vez em quando eu faço uns gols por aí. Mas não é o meu talento, não é o meu dom. Aliás, não é o meu talento. Então muitos cristãos têm dúvidas sobre a diferença entre dons e talentos. A principal distinção está na onde? No propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão da igreja. Tanto que a Bíblia fala em Atos capítulo 2, se eu não me engano, irmãos, que quando uma pessoa se batiza, ela é selada com o quê? Com o Espírito Santo. Ela então, de alguma forma, ela vai receber um dom para o progresso, para o crescimento e para a missão da igreja. Já os talentos são habilidades naturais, que podem ou não ser usadas no serviço de Deus. Você se considera uma pessoa talentosa? Em que área que você acha e entende que você é talentoso? Talvez é um talento que você está usando na causa de Deus ou não. Agora, dons, biblicamente falando, irmãos, a pessoa recebe de Deus para um propósito espiritual. É quando ela é convertida. Ela só recebe o dom do Espírito Santo a partir da conversão. E o nosso maior desafio agora é descobrirmos o nosso dom. Por isso que você não pode faltar amanhã. Agora veja, irmãos. Quando nós trazemos isso para a igreja, um corpo humano, onde apenas um órgão funciona, ele sobrevive? Sim ou não? Mas só que ele não vai ter a sua adaptação natural. Né? Que nem às vezes assim uma pessoa tá vegetando, digamos assim, né? Ela teve uma morte cerebral, o coração está batendo, mas ela está vegetando ali. Ela não tem capacidade de exercer as suas funções naturalmente. Então não sobrevive. Não funciona. Assim é uma igreja onde poucos trabalham, ela também não cresce. Uma igreja que pouco trabalha, pouco cresce. Uma igreja que nada trabalha, nada cresce. Agora uma igreja que muito trabalha, muito cresce. Isso é natural. E como que uma igreja precisa crescer? Como? É quando ela pega esses dons que Deus concedeu para ela após o batismo e ela emprega na seara do Senhor. Eu conheço pessoas que têm dons maravilhosos, irmãos. Dons extraordinários. Dons maravilhosos mesmo. Olha, o apóstolo Paulo ele deixa claro que, apesar da grande variedade de dons espirituais, todos vêm de uma única fonte, o Espírito Santo.
Isso reforça a unidade da igreja e a origem divina dos dons. Não são dons humanos, nem fruto do esforço pessoal, mas manifestações de que, irmãos? Do Espírito. Manifestações do Espírito. Agora, qual a importância dos dons? Nenhum dom é superior ao outro, todos são importantes. Irmãos, a pessoa que canta é mais importante daquela que limpa a igreja? O líder, o ancião, o pregador que prega, ele é mais importante que a sonoplastia? Não. Às vezes alguém que está na sonoplastia não tem o dom de pregar, mas ele tem o dom de cuidar do som, e cuida com excelência, e faz aquilo da melhor maneira possível. Então temos que descobrir os dons que Deus concedeu para nós para a edificação da igreja. O Espírito Santo é quem decide quem recebe determinado dom. Os dons devem ser usados com humildade, amor e amor para o serviço a quem? Ao próximo. Com isso em mente, irmãos, eu queria pelo menos deixar aqui para nós partirmos para a parte final. Hoje é mais um contexto histórico do problema da igreja e o mau uso dos dons que a igreja estava fazendo. Amanhã vamos entrar no lado prático aqui dos dons, tá bom? E você vai ver onde você pode ser inserido com seus dons para a proclamação do Evangelho. Mas eu queria pelo menos deixar 4 dicas breves, que eu até anotei, para você descobrir seus dons. Você sabe qual dom que você tem, sim ou não? Sinceramente, levanta a mão. Quantos aqui sabem que tem um determinado dom? Quem aqui ainda não descobriu o dom que tem? Aí, tá vendo? Às vezes a gente quer, então não falte, eu estou insistindo bastante para não faltar amanhã, porque amanhã vai ser bem legal. Mas olha, primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os dons espirituais que Deus deu para a igreja. Então, conhecer os dons que a Bíblia apresenta é muito importante para você descobrir o dom que você tem, para que esse dom possa ser inserido na pregação do Evangelho. Segundo, eu preciso experimentar esses dons. A partir do momento que eu conheço os dons que Deus distribuiu para a igreja, que eu vou mostrar alguns desses dons, eu preciso experimentar esses dons na minha vida. Eu preciso praticar esses dons na minha vida. Entendeu? Aí você tem que se perguntar: eu tenho feito alguma coisa para testar esses dons? Por exemplo, o canto, a pregação, a administração, a hospitalidade, o evangelismo, a sonoplastia, não sei. Deus distribuiu vários dons para a igreja. Eu estou envolvido ou inserido em alguns desses dons que Deus deu para a igreja? Eu tenho feito alguma coisa para tentar descobrir qual é o meu dom? E se eu me encaixo em alguma dessas atividades, é importante entendermos isso daqui. Então, quando eu me envolvo em alguma atividade, queridos, a primeira coisa para eu poder saber se aquilo é um dom que eu tenho, eu sinto prazer naquilo que eu estou fazendo? Eu sinto prazer, eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, sim ou não? É isso. Se você tem prazer naquilo que você está fazendo, para a honra e glória de Deus, é um grande indício que aquilo pode ser o seu dom. Irmãos, uma vez eu vi uma história de um pastor, estava contando. Ele estava falando que tinha uma irmã da igreja, que quando aparecia na lista de pregações o nome dela para pregar na igreja, irmãos, ela ficava desesperada. Ela ficava em crises de ansiedade. E ela não ficava bem, não conseguia dormir, por saber que ela iria o quê? Pregar. Eu pergunto para você, é o dom dela? É algo que ela tem prazer? Pode ser que não seja o dom dela. Agora pode ser que não seja, por mais que ela tenha essa crise de ansiedade, ela precisa aperfeiçoar esse dom. Porque a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que os dons que Deus nos concede, a gente pode o quê? Aperfeiçoar. Mas se é algo que te dá prazer, que você gosta,
e que você ama aquilo que faz para a edificação da igreja, para o crescimento do ministério, é um grande indício que o quê? De que aquele é o seu dom. Olha, é que nem eu mencionei para vocês, eu gosto muito de ensinar. Eu acho que eu sou melhor no ensino do que no púlpito. Tem gente que tem o dom de pregar, irmãos, impressionante. Tem um talento na pregação assim, que você olha, meu Deus do céu, que talento, aliás, que dom. Mas não fique, às vezes, encolhido diante de uma realidade dessa, porque você não tem o mesmo dom que aquela pessoa. Talvez não é o seu dom. Não crie expectativas num dom que você não tem. Se o seu dom não é pregar, não se incomode com alguém que pregue muito. Louve a Deus por isso e descubra o seu dom pela qual Deus quer te usar na pregação do Evangelho. Não se incomode porque fulano canta muito e você não sabe cantar. Talvez não é o seu dom. O seu dom pode ser outro, pode ser da ministração, pode ser da administração, pode ser da tesouraria. Administrar bem, irmãos, tem pessoas que administram a igreja como ninguém. Como ninguém, entende tudo na área administrativa, detalhes por detalhes. É o dom que Deus deu para ela. Então, por isso que eu gosto muito do ensino, queridos, porque é algo que me dá prazer. Eu gosto de estar inserido na escola sabatina, jovens, adultos. Ali você está tete a tete, debatendo, você vê as expressões, as reações das pessoas, as pessoas põem seu ponto de vista, você faz as aplicações, conversa, dialoga, faz perguntas, leva a um raciocínio, etc. Então, assim, é algo que me dá prazer, eu tenho prazer nisso. Então, se é algo que você tem prazer, é um grande indício de que Deus te concedeu esse dom, tá bom? Terceiro, busque a confirmação de pessoas espirituais. Terceiro ponto para você descobrir o seu dom é busque a confirmação de pessoas espirituais. Irmãos, você sabe que aqui em capítulo 12 existe um texto ou um tipo de dom que Deus deu para a igreja chamado de discernimento. É alguém que tem um discernimento, que é uma habilidade que Deus dá para certas pessoas, de ajudar outras pessoas na confirmação de seu dom espiritual. Olha, quando você chegar e ver alguém falando assim, olha, eu acho que Deus te deu esse dom aí, você é muito boa ou bom nisso que você está fazendo. Eu já ouvi isso no passado de um sábio, lá na igreja do Salvador Rouco. Irmãos, tinha um irmão lá, todas as vezes indicava o nome dele para um cargo de liderança na igreja, mas ele não aceitava. Ele não queria. Mas era um camarada, pensa no homem espiritual, irmãos. O dom dele, sabe qual que era? Entregar folheto e convidar as pessoas para vir para a igreja. Ele não dava estudo bíblico, ele não pregava, ele não cuidava do departamento, mas pensa num homem que fazia uma coisa assim com excelência. Quando tinha programas e eventos da igreja, esses convites que eu apresentei para vocês aqui, irmãos, ele pedia um monte de convite. E ele ia nas casas, entregar um convite, falar do evento, falar do programa e convidar a pessoa para poder participar da igreja. E todas as vezes que tinha esses eventos, vinha bastante pessoas para a igreja. Por quê? Porque era convidado por ele. Era um dom que Deus tinha dado para ele. Aí um dia, ele pegou e falou assim para mim, olha, Sérgio, isso foi no meu, eu acho que eu estava com 17 ou 18 anos, foi logo quando eu me converti. Aí eu fui me atrever a querer passar mensagens, etc e tal, mas ele se aproximou de mim e falou assim, olha, Sérgio, você tem o dom da pregação. Eu falei, está bem longe esse negócio aí. Mas foi aquilo que ele falou para mim. E sabe o que mais ele falou? Eu acho que você poderia ser um pastor da igreja. Irmãos, eu acatei aquele negócio com tanto carinho, que depois eu comecei a trabalhar como obreiro bíblico, e ali eu percebi que realmente Deus tinha me chamado para poder ser um pastor da igreja adventista. E estou aqui até hoje.
Eu demorei, é bem verdade, que quase 6 anos para poder entrar na faculdade, né? Prestar vestibular no passado. Mas eu consegui, porque é algo que estava me dando o quê? Prazer, era algo que eu queria. Então, se existe algo que te dá prazer, é um indício muito grande. Mas busque orientações de pessoas que você tem certeza que tem um discernimento espiritual. E ela vai mostrar para você. E um quarto elemento, irmãos, é que existe também o teste dos dons. Talvez vamos aplicar aqui amanhã, para você descobrir o dom que você tem. Já viu esse teste já? Alguma já viu aí. É um teste que tem, que nós vamos aplicar ele bem legal. Ok? Irmãos, então 4 dicas de ouro para você conhecer a respeito dos dons espirituais. Estude mais e mais sobre o tema. Se envolva, experimente, cante, pregue, visite, faça alguma coisa para que você possa entender os dons que Deus concedeu para você. E você vai ter prazer nessas habilidades que Deus te deu, tá bom? Então, esse daqui é os pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Agora veja, partindo para a parte final, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo deixa evidente que o amor deve guiar o uso dos dons, porque o amor transforma os dons em instrumento de quê? Bondade e de graça, tanto para quem usa quanto para quem recebe. No comentário bíblico adventista, a consciência de que todos os dons vêm de Deus deve ser suficiente para impedir qualquer demonstração de orgulho em possuí-los. Então hoje a gente entendeu mais o contexto histórico, não a prática dos dons, que vai ser a segunda parte, que é amanhã. Apenas entendemos aqui alguns dos problemas que estavam acontecendo dentro da igreja e o mau uso do dom. Eles estavam usando para a igreja estava morrendo espiritualmente. Eu queria agora finalizar, queridos, fazendo um apelo muito sincero para você. Será que você tem empregado os dons que Deus lhe concedeu para a edificação da igreja? Será que você tem feito o bom uso dos dons ou o mau uso dos dons que Deus lhe concedeu? Deus está chamando você. Deus está te chamando para um propósito muito bem definido, irmãos. Deus quer lhe conceder dons extraordinários, maravilhosos, sensacionais, para que você possa usar esses dons na proclamação do Evangelho. Uma igreja viva é aquela que tem seus membros ativos, utilizando os dons que Deus lhe deu para a proclamação do Evangelho. Irmãos, eu conheci a irmã Nazaré, 64 anos de idade. Um dia eu fui fazer a minha prática de teologia na Igreja Central de Benevides, em Belém do Pará. Quando eu cheguei nessa igreja, eu perguntei assim: irmãos, alguém conhece aqui quem que é a pessoa que cuida do trabalho missionário da igreja? Como eu vou fazer minhas práticas missionárias, eu quero conhecer essa pessoa. Aí o irmão Luciano, que era o ancião da igreja, ele falou assim para mim: olha, Sérgio, a irmã missionária aqui dessa igreja é a irmã Nazaré. Ela não é só a irmã missionária, mas ela foi eleita pela Associação Norte do Pará. Na época o presidente era o pastor Paulo Godinho, aquele que fez o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, que hoje é nosso pastor aqui na PS. Ela foi eleita por anos consecutivos, irmãos, a irmã mais missionária que tinha em toda a Associação Norte do Pará. Ele falou para mim. Aí ele falou: ó, tá vendo essa igreja aqui, ó? Então, essa igreja é fruto do trabalho dela. E 80% da igreja são membros que foram batizados pelo estudo dela. Irmãos, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Aí quando ele falou para mim que, olha, e o mais surpreendente, sabe o que é? A irmã Nazaré não sabe ler e nem escrever.
Irmãos, ali eu falei, é impossível uma coisa dessa. É impossível. Mas como que ela não sabe ler nem escrever e é uma irmã missionária e tem tantos frutos? Aí ele até brincou comigo e falou assim, ó, vai e veja. Aí eu peguei o contato, liguei para ela e fui fazer uma visita. Cheguei na casa dela, falei, Nazaré, tudo bem? Me apresentei, eu sou o Sérgio, estou na faculdade de teologia 3º ano e vou fazer minha prática pastoral aqui na igreja. Eu queria saber se eu poderia acompanhá-la nos estudos bíblicos, se a senhora tiver. Ela falou, maravilha, Sérgio. E ela depois começou a me chamar de pastor, né? Pastor Sérgio, pode me acompanhar, vai ser um privilégio. Olha, atualmente nós estamos aqui com 4 classes bíblicas, pessoas que estão estudando a Bíblia. E sexta-feira agora nós teremos agora uma classe bíblica de pôr do sol. Tem alguns interessados lá. Então você pode estar com a gente. Falei, maravilha. Aí passei na casa dela, peguei ela, o esposo dela e fomos para lá, irmãos. Na ida, ela pegou e falou assim, olha, você não quer aproveitar e passar a mensagem hoje? Falou para mim, falei, irmã Nazaré, eu não vou passar. Eu vou entrar mudo e sair calado. Eu quero ver o que a senhora faz para dar estudo bíblico, porque a senhora não sabe ler, não sabe escrever. O que a senhora faz? Aí ela falou assim, olha, é o dom que Deus me deu. E eu me coloquei nas mãos de Deus e Deus está me usando. Só isso. Eu fiquei arrepiado com isso. Aí quando chegou na casa, sabe como que ela faz para poder dar o estudo bíblico? Então está aqui, ó, o estudo bíblico. Ela tem caixa de estudo bíblico na casa dela, porque toda vez que ela começa uma classe, ela leva um bloco de estudo, entrega um para cada pessoa, a pessoa põe o nome, e ela tem aquela dinâmica, né? Um momento ali de oração, um pedido, de vez em quando ela leva ali um brinde para alguém e tal, então ela vai ganhando as pessoas ali com a confiança. Mas aí, irmãos, finalizando, sabe como que ela faz a aplicação do estudo bíblico? Então ela entrega para cada um. Aí ela começa. Então, por exemplo, se ela vai dar o estudo de número 1, ela pergunta para a pessoa. Por exemplo, a irmã Paula. Paula, qual que é o número do estudo 1 que nós vamos fazer agora? Jesus e as Escrituras Sagradas. Olha, então quando a pessoa lê para ela, hoje vai ser o título número 1, vai ser Jesus e as Escrituras. Aí ela começa. Então hoje a gente vai entender como Jesus considerava a Bíblia, qual é o entendimento de Jesus Cristo a respeito da palavra. Você sabia que a palavra de Deus pode transformar a sua vida, sua casa, pode transformar o seu lar, pode transformar a sua vida espiritual, porque Deus tem um plano para você. E assim ela começa. Aí depois tem aqui no estudo as perguntas, não tem? Tem a introdução, a pessoa lê a introdução, e toda vez que ela pede para alguém ler a introdução, ela faz o quê? A aplicaçãozinha a respeito daquela introdução. Aí vai para a pergunta, né? Qual era a fonte de inspiração dos profetas? Alguém lê para ela. 2 Pedro 1:21. Então vamos lá, 2 Pedro, você abre lá e lê o texto bíblico. Não, só para... Aí a pessoa vai lá e lê o texto bíblico. Quando ele lê o texto bíblico, o que ela faz? As aplicações para a vida dela. Desse jeito. E assim ela se torna uma das mulheres mais poderosas e eficazes na pregação do Evangelho. Por quê? Porque ela entendeu qual é o dom dela e ela usa o dom dela para a salvação de pessoas. Não é para entretenimento, não é apenas para ter uma visibilidade social de um cargo, não é apenas para mostrar, olha, eu sou o pastor da igreja, olha, eu sou um ancião, eu sou um diácono, eu sou o líder jovem, eu sou o diretor de não sei o quê. Não. Ele usa a função e o dom que Deus deu para salvação. Para a salvação de pessoas. Você gostaria de usar os dons que você tem, mas que talvez ainda não tenha descobrido, mas quer dizer assim, Senhor, eu quero descobrir os meus dons, e amanhã eu quero saber desse negócio. E quero usar isso para a honra e glória do seu nome. Quantos gostariam? Amém. Deus seja louvado. Vamos ter um hino agora? Vai ter? Então pode vir, Débora. Ela vai cantar, irmãos. Quando ela terminar o hino, vamos sair daqui felizes, porque é Deus que nos concede os dons, né? E você quer exaltar um dom por excelência, lembre-se, o amor é o dom que Deus deu por excelência.
Amém. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus. Querido Deus, querido Pai, nossa gratidão, Senhor, pela maravilhosa pessoa que o Senhor é. O Senhor é incrível, Pai, é sensacional. O Senhor é maravilhoso, é amor, é eterno. O Senhor, não existe barreiras intransponíveis que o Senhor não possa derrubar por um coração sincero, Pai. O Senhor constituiu a sua igreja, deu a ela dons maravilhosos, e que esses dons, ó Deus, que foram distribuídos para a tua igreja, que possam unicamente e exclusivamente serem usados para a proclamação do Evangelho, para a salvação de pessoas, para a libertação de pessoas das drogas, do álcool, da prostituição, da miséria, do pecado. Nos ajude, Senhor, a identificarmos os dons que o Senhor nos concedeu, porque queremos empregá-los na missão dessa igreja. A exemplo de Corinto, durante um período, a igreja estava dispersa, cheia de problemas, mas o Senhor sacudiu aquela igreja para o bem dela. A história diz que muitos se converteram novamente, Pai, e focaram nos dons que o Senhor concedeu a ela. Que assim sejamos também, Senhor. Se há algum ponto em que precisamos melhorar, nos molde, a fim de que possamos cumprir a missão, usados pelo Espírito Santo. Leva-nos para casa na proteção dos teus anjos e traga-nos de volta aqui amanhã, Senhor, para mais um estudo poderoso da tua santa palavra. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, e aquele que crê diz amém.
Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Vamos cantar, sair cantando. E até amanhã. E ó, às 3h30 pontualmente, Congresso Missionário em Registro. Se você não se inscreveu, não tem problema. Bora pra lá, hein? Vamos fazer ali o distrito de Jacupiranga, mexer o lugar lá, tá bom? Deus abençoe.